Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Cláudio Mendonça Braga, estou presidindo essa mesa agora à tarde sobre pesquisa empírica, né? Empirical Legal Studies in Brazil, Evidence-Based Policies and Law. Agradeço ao convite dos organizadores, na pessoa do professor Ivan Ribeiro, fiquei muito honrado de estar aqui numa posição privilegiada para assistir essa palestra de pessoas tão importantes no assunto. E então eu gostaria de frisar que os integrantes da mesa disporão de 15 minutos para fazer as suas apresentações e depois eu acho que sobra um tempo para, eventualmente, algum tipo de debate, algum tipo de pergunta. Então, para não perder muito tempo, eu já passo a palavra à professora Luciana Romano Morillas, da FEA, USP de Ribeirão, e do grupo Habeas Data. 15 minutos. Aí. Eu acho que é melhor passar. Né? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Ivan, obrigada pelo convite. Cláudio, obrigada pela apresentação aí. Eu agradeço aos demais membros da mesa também pela companhia. Coube a mim começar, nunca é fácil fazer a primeira fala, mas estamos aí, né? Então, acho que eu vou começar... o que eu tinha pensado justamente era de fazer alguma ideia de como é que estão os estudos empíricos no Brasil, né? Tentar falar um pouquinho de como é que é essa estrutura, tentar olhar um pouco para isso e aí falar um pouquinho do que a gente tem feito e como é que estão as políticas públicas aí nessa área. Bom, eu acho que ninguém aqui questiona a importância de políticas públicas baseadas em evidência, né? O que a gente pode questionar é que a área de direito, tradicionalmente no Brasil, tem se baseado pouco em evidência, né? Até estava conversando com o Cláudio aqui no começo. A pesquisa teórica ela é muito mais valorizada do que a pesquisa empírica na área jurídica, né? E o tanto que a área jurídica se conecta com as políticas públicas. A gente estuda isso e quer trazer benefícios, né? Quando a gente faz os estudos, trazer benefícios de políticas públicas. Eu digo que o grande sonho de qualquer pesquisador é ver a sua pesquisa implementada, que ela traga algum tipo de vantagem para a implementação pública. É isso que a gente quer. Bom, a gente está vendo aqui, esse evento é um evento que começa nos Estados Unidos, e a gente vê que nos Estados Unidos a pesquisa empírica ela acontece há muito mais tempo do que no Brasil, né? Então, isso acontece. Então, tem, na 1897, Holmes Jr. falando da ideia de pesquisa com direito e economia, né? Bom, eu venho de uma faculdade de administração, eu tenho dado aulas de direito no curso de administração, e essa conversa ficou meio que inevitável para mim, né? Você vem de uma formação jurídica e você começa a tombar no corredor com pessoas que não são da área, você inevitavelmente começa a pensar de uma outra forma. E eu acho que isso moldou muito o tipo de coisa que eu passei a estudar. Jurimetria é uma palavra que aí começa a ser falada, né, no meio do século passado, e no Brasil isso chega, né, com a Maria Teresa Sadek fazendo coisas na década de 1970, e eu acho que isso tem algum avanço depois da Constituição de 88. A Constituição de 88 traz grandes vantagens, né, pro Brasil, com a abertura, obviamente, a partir do final da ditadura, e um grande avanço de transparência e de publicidade. A gente precisa publicar tudo e a gente acha que isso é o correto, né, e isso vem até hoje. No almoço a gente estava conversando, tive a oportunidade de almoçar com o pessoal de fora, e aí, assim, não, na França é proibido fazer pesquisa quando você sabe os nomes dos magistrados. Aqui, não, aqui a gente tem que saber. Eu percebo que os magistrados se espantam quando a gente chega lá e fala, olha, você, na sua vara, tais decisões são mais comuns. O cara fica meio espantado, assim. Mas é importante, para a gente isso é muito relevante, muito necessário, muito importante. E isso vem a partir de 88, que determina esse novo padrão de publicidade. Então, tudo é público, e tudo é acessível, e tudo é transparente, ou deveria ser. E aí a gente começa a ter a organização de um sistema jurídico que começa a garantir esse tipo de coisa. E a gente começa a ter a possibilidade de fazer os estudos. Em 2011, surge a Rede de Estudos Empíricos do Direito, e aí
parece que a gente começa, e é interessante ver, principalmente com os membros mais antigos do CELS, que eles percebem que há um avanço dos estudos empíricos no Brasil mais recentemente, porque a gente vem mais recentemente falando sobre isso e, spoiler, o investimento público, né? O investimento do próprio judiciário em políticas públicas, em estudos que subsidiem políticas públicas, né? Na Europa, eles ainda estão bem mais atrás. E é isso que é interessante de ver. A minha intenção aqui é olhar um panorama. Então, você tem os Estados Unidos já mais avançado, a gente no meio do caminho. E na Europa, eu estou indo agora, no final de junho, na terceira conferência da Associação Europeia de Estudo Empírico do Direito, né? Eu fui na primeira em Amsterdã, fui na segunda na Polônia, a terceira é agora na Espanha. E aí você vai ver os trabalhos, é tudo coletado à mão. Então, no ano passado, eu estava num painel que a pessoa tinha feito o mesmo trabalho que eu fiz para o CNJ, ou estava fazendo, que era um trabalho sobre a Lei Brasileira de Inclusão, então pessoas com deficiência, mas ela ia ao tribunal para ver o processo físico, tomar notas à mão, porque ela não pode ter um computador na mão, e então fazer a pesquisa dela. Então, e a gente tem aqui muito mais potencializado, né? A gente consegue tecnologia, que aí é outra coisa que veio, né? Então a gente tem a Constituição que estrutura isso e a tecnologia que surge e vem facilitar isso para a gente conseguir coletar essas coisas, né? Então, acho que são panoramas distintos. Eu não consigo saber na Ásia como é que está essa história, mas acho que a gente consegue imaginar que na China talvez a coisa não esteja tão fácil como a gente está aqui. De toda forma, falando um pouco, então, dessa questão da pesquisa empírica com a pesquisa teórica, eu achei um artigo bem interessante de Catherine Zeiler, que fala que quando você está olhando só na teoria, você está andando num mar de predições não validadas, né? De previsões não validadas. Você prevê coisas porque sim, né? Então, a ideia de você estar só na teoria você fica fazendo exercícios teóricos que são muito interessantes e eu vejo entre pessoas que estão tentando ou começando a fazer estudos empíricos, também tem uma coisa da modinha, né? E quando vira moda, todo mundo começa a fazer. E outro dia eu estava num grupo interessante e eles selecionaram decisões sobre direito do trabalho, sobre um determinado tema, e eles viram que tinha, sei lá, eram 60 decisões sobre aquele tema e eram 4 soluções possíveis, 4 teorias. Numa delas tinha 42 decisões, na outra tinha 10, na outra tinha 3, na outra tinha 1. Qual que eles decidiram estudar? O que tinha 1. Mas, gente, não, filho, isso daí não. Por que você vai olhar a teoria minoritária, né? Se você está querendo entender como é que está sendo aplicado esse tema, né? Você tem que olhar a outra. Então, porque era mais legal e eu concordava com ela. Então, era isso, essa era a decisão ali de estudo, né? Tudo bem, eu gosto, mas não é a teoria que está sendo aplicada, é a outra. A gente tem que focar esforços na que está, né? Na que está sendo mais aplicada e tentar entender por quê. Enfim, é isso que a gente precisa fazer. E aí a gente precisa, então, para uma pesquisa empírica, de uma verificação robusta. Para isso, a gente precisa de uma metodologia que seja séria, estruturada, coerente. A gente precisa de uma variedade de contextos, principalmente falando de Brasil. Ok, eu consigo fazer estudos, né, regionalizados, mas a ideia é que a gente consiga pegar uma variação de contextos. Atacar o ponto a partir de métodos diferentes, né? Então, não é só um método, a ideia seria misturar métodos mesmo para você ter uma visão mais abrangente da coisa. Então, como exemplo, a gente tem essa pesquisa que a gente fez para o CNJ, as 2 que a gente fez para lá, buscar os dados a partir dos processos, fazer também essa análise a partir de entrevista com as pessoas. Entrevistas com quais pessoas? Pessoas do judiciário. Pessoas que estão usando o judiciário, cidadãos. Então, de fato, de vários contextos e tentar fazer essas análises também de uma maneira que seja menos pessoal. Não dá para dizer que você não é subjetivo em qualquer análise que você faça, porque você vai fazer uma escolha e qualquer escolha que você faça, ela vai estar fundamentada na sua visão de mundo, né? Eu acho que é claro, pelo menos fica claro para mim
que tem uma visão de mundo sempre que está atrás, por mais que você tenha colocado uma série de números e você estatisticamente consiga comprovar aquilo que você está querendo. Mas é importante que você tente olhar isso de uma maneira mais objetiva e, então, pegar, por exemplo, as entrevistas e não ficar, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, mas tentar fazer isso de uma maneira metodologicamente estruturada, né? E aí, enfim, então, diferentes métodos, diferentes modelos de dados e de lugares diferentes, né? Ok. Vamos para o Brasil. A gente tem, então, essa estrutura a partir da Constituição de 88 de transparência. A gente tem a Lei de Acesso à Informação, que é uma questão que me perguntaram se nós tínhamos, mas ela é de 2011, e ela é para casos específicos. Então, Governo Dilma. Isso. Que a gente conseguiu alguns avanços e, né, parece que a gente está conseguindo alguns retrocessos agora, né? Mas, enfim, a gente consegue... Então, por que eu penso retrocessos agora? Porque a gente vê os magistrados assustados quando você, né, abre que... E o caso que eu fiz foi tão interessante, porque era mediação e conciliação, e a gente chegou na conclusão de que alguns magistrados conseguiam fazer mais acordos com bancos. Falei, vamos ver o que esses caras fazem. Vamos lá conversar com essas pessoas que fazem mais acordos. E eu fiquei espantada, porque falei, eles vão gostar, né? Eles fazem acordos, tá bom. Eles espantaram e falaram, não, mas primeiro, como que você tem esses dados? Segundo, não, esses dados não são verdadeiros. Como não, filho? Eu peguei aqui, a gente fez a coleta de dados, isso está aqui. E terceiro, não vou dar, não vou conversar com você. Né? Então, é um susto, e a gente vê também já essa tentativa de fechar. A gente viu no Tribunal de Justiça de São Paulo já uma tentativa de fechar isso. Conseguir dados do Tribunal de Justiça do Paraná é praticamente impossível, é basicamente para quem tem acesso. Então, é complicado. Então, a gente precisa, para fazer essa pesquisa, de dados. Né? Nós temos dados, a gente tem a digitalização que acontece no Brasil começa em 2009, mas vai ficando mais robusta agora. E robusta agora, a gente ainda encontra número de processo que não segue a regra de 2012, e isso dificulta pra caramba para você fazer a pesquisa, principalmente automatizada. Então, assim, dados, eles são públicos, eles precisam estar organizados, eles precisam estar completos e disponíveis. Né? Então, no Paraná, eles não estão disponíveis, por exemplo. A gente não consegue fazer as pesquisas lá, não de uma maneira tão simples. Outra coisa, começa a ter CAPTCHA nos tribunais, coisa que não tinha. Né? Então, quebrar o CAPTCHA, como é que você faz? Ou você vai usar uma política, uma conduta antiética em pesquisa, que é contratar as pessoas para quebrarem o CAPTCHA para você, ou você vai ficar sem, né? Porque acesso diretamente você não tem. E eu acho que isso é uma questão que a gente precisa enfrentar quando a gente pede o financiamento. Então, o CNJ, criado em 2004, eu acho que vem com uma grande relevância no fomento mesmo de implementação de política pública baseada em evidência. Então, eles têm um departamento de pesquisa judiciária, e isso é extremamente interessante, que eles fazem pesquisas deles lá internas, mas eles têm feito, desde 2012, o Justiça Pesquisa. São editais que eles lançam para que grupos de pesquisa mandem as pesquisas para lá. Eu acho que eles mandem as propostas, né? Eu acho que isso é uma excelente iniciativa, porque, por um lado, é uma visão de fora do órgão, porque as visões internas, obviamente, são sempre enviesadas, a gente sabe disso, quando a gente está dentro da situação, a gente enviesa tudo. Né? Então, o ponto de vista externo eu acho muito interessante, por um lado, e, por outro, ajuda a estruturar grupos de pesquisa que estejam pesquisando política pública de maneira política ou judicial, né, o judiciário, de maneira consistente e que consiga dar retornos de política pública. Que tipo de retorno que a gente dá? Eu mencionei 2 pesquisas que a gente fez, uma foi sobre mediação e conciliação, como a mediação e conciliação estão no judiciário, foi em 2019, e a última agora foi 2021, sobre o funcionamento da Lei Brasileira de Inclusão. Não, foi 2022. Já me perdi. Eu sei que eu fui no ano passado apresentar o resultado da pesquisa lá no CNJ com a ministra Rosa Weber, e a hora que eu estava dizendo sobre a utilização de audiências à distância, audiências online, ela era radicalmente contra. Ela pediu para eu retomar esse ponto, porque é um ponto que inclui as pessoas.
pessoas com deficiência, porque tem uma dificuldade de mobilidade, e pessoas, por exemplo, num município muito distante, a gente, né, tem a coisa do Nordeste muito na cabeça, né, de uma cidade muito distante, que a pessoa tem que se deslocar até um centro para poder fazer audiência numa estrada muito ruim, sem transporte público. Como é que a pessoa faz isso? Então, é uma questão de inclusão no judiciário quando você permite a realização de audiências online. Então, para quem está dentro do judiciário e está percebendo os problemas, fica só nisso. A hora que eu disse a evidência, né, de que as pessoas entrevistadas, tanto os advogados quanto os cidadãos, quanto os processos que corriam mais rapidamente quando tinha a audiência online, ela fala, poxa, vou repensar. Né? Não sei se repensou ou não, mas eu falei, pô, chegou em quem pode fazer a política pública de trazer, de fato, um acesso. Né? Então, acho que isso é muito interessante para a estruturação dos grupos de pesquisa, que eu penso que precisam ser grupos de pesquisa interdisciplinares, que, obviamente, tem que ter gente do direito que entenda, pelo menos, um pouco da questão, né, de estatística e, né, dos aspectos mais quant, mas eu acho que precisa ter o pessoal, né, das exatas mais raiz, né, para conseguir fazer isso. E aí a gente chega num outro desafio, que é a comunicação entre esses dois grupos, né? A gente conseguir conversar, conseguir explicar o que é uma sentença e conseguir explicar, né, só uma anedotazinha para o final, mas conseguir explicar que os juízes não vão decidir da mesma forma. Ou uma pergunta que veio, quantos códigos tem no Brasil? Aí a pergunta, não, mas a gente quer colocar todos os códigos lá. Não vai dar, amigo. Não, mas como assim? Não, mas me diz. Aí eu comecei, né? Era britânico? Não, brasileiro. Essa é a questão. Quantos códigos tem no Brasil brasileiro? O rapaz da Quant mesmo, da computação, fazendo o mestrado dele, eu estava ali meio que como uma consultora. Então, assim, né? Aí o outro cara da estatística que... eu falei, cada caso é um caso. Ele, não, tem que ter um padrão. Eu falei, não tem padrão. Não, mas tem que ter. Tá bom, então tá. Coleta os dados aí, você vai ver se tem o padrão. Então, milhares de processos coletados, 32 seguiam o mesmo padrão. Aí ele abriu mão e falou, não, realmente não tem padrão. Então, essa coisa de como é que a gente faz para conversar, eu acho que é algo que a gente tem para dizer. Acabou meu tempo. Só para mencionar que o TST também já está organizando um departamento de pesquisa bem recente, uma pessoa que estava no CNJ, foi para o TST, e eu espero ver isso em outros lugares. Parece que a Procuradoria do Estado de São Paulo está querendo também fazer isso. Então, tem algumas iniciativas dos órgãos públicos que a gente espera para ter política pública baseada em evidência e para estruturar as pesquisas empíricas no Brasil. É isso, falei demais. Professora, não falou demais, não, pelo contrário. Eu acho que... Não, o tempo foi certinho, mas teria muito a ser falado. Eu acho muito interessante eventos em que você percebe que, às vezes, uma fala poderia virar um outro, quase um outro congresso, não é? Outro painel. E a riqueza de um evento como esse está justamente nesse ponto. E eu passo a palavra para o Tomás Dzitzer. Falei certo? Dzitzer. Fala Miranda, que é mais... Ah, é? Miranda? Então, Carvalho de Miranda. Eu estava tentando ver. Dzitzer. Alemão o nome? Leste europeu. Então. Que é do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça, para também apresentar o trabalho que é desenvolvido lá junto a esse órgão federal. Com a palavra. Vou falar com o microfone na mão. Boa tarde, pessoal. Queria também agradecer o convite, agradecer os companheiros de mesa aqui. Eu acho que eu sou o intruso no ninho aqui, o único carioca que vai falar com S puxado aqui hoje. Eu sou o Tomás Miranda, sou diretor hoje do Fundo de Direitos Difusos, que é um fundo federal que está dentro do Ministério da Justiça, especificamente na Secretaria Nacional do Consumidor, por uma série de razões históricas aqui que eu não vou entrar, mas ele poderia estar, vocês vão entender porque em qualquer secretaria do MJ ele não tem necessariamente uma vinculação com o direito do consumidor. Tem também, mas não necessariamente. Antes de eu fazer minha fala aqui sobre o FDD, só um comentário. Eu fiz mestrado na França em direito digital. E eu estava lá quando o GDPR entrou em vigor.
e teve uma gritaria realmente dos juízes franceses em relação à prática de jurimetria com o uso de algoritmos. E os tribunais franceses impediram os algoritmos de trabalharem para a coleta de dados em jurimetria para a produção de pesquisa. Houve um entendimento dos tribunais franceses de que a lei de proteção de dados se aplicava, inclusive, na exaração das decisões, em que pese ser um serviço público, obviamente, né, a prestação jurisdicional, mas que associar o nome do magistrado às características das decisões, etc., de maneira em grande escala e, sobretudo, o que eles entenderam é que para vender, porque isso gerou um serviço de consultorias que eram prestados para os escritórios, etc. Então, eles entenderam que a venda desses dados é que seria ilegal, não necessariamente a pesquisa acadêmica, mas o que estava se vendo na prática, mais do que a pesquisa acadêmica, era a coleta de dados, o scrapping, né, as páginas, para constituição de bancos de dados gigantescos de decisões judiciais para vender as probabilidades de um caso ir para um lado ou para o outro. Essa questão do que é extensão, do que é consultoria, do que é pesquisa. Esse era o imbróglio na época. Quando eu saí de lá, estava prevalecendo o entendimento de que o GDPR se aplicava e que não poderia ser. Não sei se agora tem algum amadurecimento a mais na pesquisa. Bom, eu vou apresentar rapidamente o que é o FDD. Ele é um fundo federal que ele é até relativamente desconhecido. A Unifesp conhece bem, né, Ivan? Porque tem um projeto aqui que é financiado pelo FDD. Mas eu mesmo, quando cheguei no governo, eu não conhecia a fundo o FDD e o potencial dele. Depois eu vou falar de algumas iniciativas que o FDD financia em matéria de pesquisa. Então, bom, como eu falei, chama-se Fundo de Direitos Difusos, né? Direitos individuais homogêneos, direitos coletivos, direitos confusos. Para quem é do direito já é difícil explicar o que é direito difuso, para quem não é, então é mais complicado. Mas, enfim, ele é um fundo que arrecada, ele é composto por verbas que são provenientes das condenações pecuniárias em sede de ação civil pública, ações coletivas, né? Quando tem condenação, pagamento de multa ou qualquer condenação pecuniária, o réu paga na conta do fundo. Além disso, o fundo arrecada com as condenações pecuniárias administrativas da Secretaria Nacional do Consumidor, em matéria de violação ao direito do consumidor, né? Quando a Senacom abre um processo administrativo e condena um fornecedor por violação ao código, ele paga essa multa. Quando paga, não judicializa. Ele paga na conta do fundo. E aqui o diálogo, vamos dizer assim, institucional mais direto do FDD com a livre concorrência, com a matéria concorrencial, é que o CAD, quando multa, também paga, a multa também é revertida para o Fundo de Direitos Difusos. Inclusive, o CAD tem assento no conselho gestor do fundo, que é um conselho composto, tem 10 assentos, sendo 5 do governo, 5 ministérios, né? O Ministério da Justiça preside, o CAD e o Ministério Público, que o CAD porque recolhe, né? E o Ministério Público que é um dos autores, um dos que tem legitimidade ativa para a Procuração Civil Pública, e 3 entidades da sociedade civil. Pois bem, o Fundo de Direitos Difusos foi criado pela Lei de Ação Civil Pública e o Conselho Gestor foi criado pela Lei 9.008, que criou o Conselho dentro do Ministério da Justiça com a presidência do MJ. E, pela lei, o fundo deve ser usado em projetos que reparam danos, né, de violações aos direitos difusos, quais sejam. A lei elenca meio ambiente, patrimônio histórico, paisagístico e cultural, defesa do consumidor, defesa da livre concorrência e um outro eixo que chama outros interesses difusos e coletivos. E aí, em outros interesses difusos e coletivos, cabe tudo para o bem e para o mal. Basta você escolher a posição que você quer e depois buscar a justificativa jurídica que você quer construir para aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente chegou no governo, tinham não sei quantos centenas de convênios com polícia, dizendo que, enfim, direito à segurança pública ou atuação específica da polícia para matéria de meio ambiente ou alguma coisa, ou uma atuação temática da polícia justificaria a aplicação de recursos do FDD para compra de viatura, para compra de aparelhos de inteligência. Tem convênios com o Ministério Público em grupos de ações de enfrentamento à sonegação fiscal, tem convênios com o Ministério Público em grupos de meio ambiente, de proteção do meio ambiente. Então, você tem, de fato, quase que um 360 aí de possibilidades. Isso é bom e ruim, né? Depende de quem está pilotando e decidindo e propondo e discutindo o FDD. Quando eu cheguei lá, a gente pegou um projeto
que gastou 141 milhões de reais para comprar helicóptero para a PRF. Lembra disso? Foi no mesmo ano que... Não sei se atrapalha, né? Era o Moro, tinha 200 milhões. Eu não faria isso, mas é que a história é tão... Não, é bom que a gente vai discutindo aqui. Fala aqui. É que a história é tão boa, eu nunca faria isso, assim, isso é completamente fora do protocolo. Mas a gente concorreu, havia vários projetos de universidades, nós tínhamos 200 milhões de reais. A gente foi para o Moro foi lá e alocou 180 e tantos para a Polícia Rodoviária Federal. A gente soube que a Polícia Rodoviária Federal fez em 22, né? E aí, para dizer que atendeu as universidades, deu 500 mil reais para uma, 500 mil para outra, era uma coisa vergonhosa. E aí o nosso projeto foi desqualificado, eu apelei e eu falei, vou judicializar. Aí falou, você concorre de novo. Aí a gente concorreu de novo. Eu vou pegar esse gancho para... Eu ia citar essa história porque, claro que a PRF deve ter helicópteros de última geração, deve ser equipada com as melhores ferramentas disponíveis no mercado, mas aqui a questão não é de mérito, né? É uma questão de forma, se é com o recurso do FDD que isso deve ser feito ou não. Como a justiça tarda, mas não falha, quem entregou os últimos 2 helicópteros fomos eu e Flávio Dino, para a PRF. E, de fato, eles foram destinados para as operações de enfrentamento à crise com os Yanomamis no ano passado. Não sei se vocês lembram. Eram helicópteros de última geração, com câmera, com infravermelho, com atendimento de UTI no helicóptero, enfim. E a gente foi destinado com o diretor da PRF para as operações de enfrentamento àquela crise humanitária com os Yanomamis, a invasão dos garimpeiros, etc. Enfim. É só uma historinha do FDD, mas ele é um fundo super potente, ele pode atender, na verdade, qualquer projeto de reparação de danos a direitos coletivos, né? Esse último eixo que eu falei de outros interesses difusos e coletivos, cabe tudo, cabem as minorias, o enfrentamento ao racismo, a questão de gênero, as populações tradicionais, a pesquisa. E aí eu vou agora entrando para dar um panorama do que a gente, em termos de pesquisa, depois que a gente chegou, que a gente tem de projetos interessantes na área da pesquisa acadêmica. Temos aqui um projeto com a Unifesp, tinha um projeto com o IPEA, mas esses foram assinados antes da gente chegar. Tinha um projeto com a FGV, todos na área de discussão da livre concorrência, mas o que eu queria trazer aqui é que a gente assinou 2 TEDs, um com a UFRJ e outro com o IBICT, para pesquisas, e aí tem uma relação com o direito, não é relação direta, mas vai ter um impacto na atuação jurídica e nas discussões jurídicas, porque a da UFRJ é com a Escola de Comunicação e com o IBICT é com o IBICT, direto com o Instituto Brasileiro de Ciência da Informação e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas o objeto são pesquisas acadêmicas em matéria de desinformação, de integridade da informação no país, que é um problema grave, né, que com a estruturação e o aparecimento, né, e consolidação da tecnologia, das redes sociais, etc., dos algoritmos nas nossas vidas, ganha uma dimensão muito importante e grave, num certo sentido, porque quando usado para desinformar é muito ruim. A gente pode pegar o caso do Rio Grande do Sul agora, mas tem outros, as eleições, 2022, e esse ano vai ser, se a gente não tomar tendência, vai ser pior, o TSE editou uma resolução, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas os projetos são pesquisas. O projeto da UFRJ é pesquisa acadêmica, bolsistas, pesquisadores, estudantes, mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, que vão estudar como a desinformação circula e o impacto que a desinformação tem em diversas áreas do conhecimento e da vida prática da sociedade brasileira. Especialmente, o primeiro foi para uma análise dos anúncios fraudulentos em matéria de golpes financeiros na internet. Então, todos esses golpes que a gente abre, às vezes, o Facebook... Exatamente, tudo isso, os anúncios, né, nas redes desses golpes e os relatórios produzidos a partir daí dão um panorama do estado da arte da selva, que é o ambiente online brasileiro hoje em relação a isso, porque aí você pode, daí, dos dados, né, da análise empírica, você pode extrair diversas teses ou diversos encaminhamentos e entendimentos. Por exemplo, você pode fazer uma análise econômica do prejuízo financeiro que esse tipo de golpe
causa. Aí é o prejuízo financeiro para quem? Para os bons anunciantes, que eventualmente têm suas marcas, seus nomes usados ali como bait, como isca, e também, obviamente, para o consumidor, para o cidadão que cai no golpe, perde o dinheiro, etc. Enfim, quem aqui já caiu, não precisa necessariamente levantar a mão, não quero constranger ninguém, mas quem conhece alguém que já caiu num golpe ou que já sofreu uma tentativa de golpe? Todo mundo, né? Imagino que eu na minha família tenho, toda hora a gente recebe. E um outro, que é o do IBICT, que é um projeto um pouco mais estruturado, que a gente está financiando, e aí deixar claro que esses projetos não fomos nós que pensamos e propusemos. Assim como o projeto da Unifesp, o proponente procura o fundo. O fundo, ele fomenta a política, ele não implementa, né, a política. Então, o conselho analisa o projeto, vê se há pertinência temática, aprova e a gente executa. O projeto do IBICT é para montar uma plataforma de acompanhamento do debate público digital brasileiro, nas diversas áreas dos direitos difusos. Então, a desinformação em matéria de meio ambiente, a desinformação em matéria de saúde, em matéria de vacina, a desinformação, eventualmente, em matéria eleitoral. E nós estamos construindo uma tese a partir disso. Nós, que eu quero dizer, assim, eu particularmente, mas estamos discutindo isso com os pesquisadores também, de que a integridade da informação é um direito difuso, é um direito coletivo. Porque ele tem impacto, a violação da integridade da informação como direito tem impacto em coletividades indeterminadas. Sejam os usuários de uma rede social, seja a população, as crianças que têm que se vacinar para BCG, e a cobertura vacinal cai porque está circulando nos perfis de uma região tal do Brasil de que se você vacinar seu filho contra a BCG ou contra a Covid ou contra coisa, ele vai ter uma doença. Talvez não chegue para a gente, porque as redes sociais são estruturadas em bolhas, né, as famosas bolhas que a gente chama de câmara de eco, então nem todo mundo vê tudo. E ninguém vê a mesma coisa. A gente vê sempre coisas relacionadas ao nosso centro de interesse, em geral. Como eu imagino que aqui na universidade ninguém busca desinformação em vacina, a gente não recebe. Eu não recebo propaganda que desinforma em matéria de vacina, mas a gente sabe que circula. E esses projetos de pesquisa tentam justamente jogar luz nessas bolhas escuras que a gente não enxerga, mas que outras pessoas enxergam e são influenciadas por essas mensagens que circulam. Então, por isso a ideia de que a integridade da informação deve ser entendida hoje na sociedade 4.0, 5.0, 10.0, como um direito difuso, um direito coletivo, e que a violação desse direito causa dano, e causa um dano coletivo. E isso, sim, atrai, vamos dizer, a competência do FDD para financiar esse tipo de projeto. Não precisaria ir tanto, não precisaria ter desenvolvido essa tese para o FDD ser aplicado, porque a pesquisa em desinformação ela é uma pesquisa de informação ligada ou ao consumidor, ou ao meio ambiente, ou à saúde, e esses são já consolidados na doutrina, na jurisprudência, como direitos difusos. Mas, enfim, eu trouxe esse exemplo, e meu tempo está acabando, vou encerrando, porque eu acho que ele é o mais atual e contemporâneo que está nos debates, aí, inclusive acadêmicos, mas eu acho que ainda é incipiente o debate, naturalmente, porque o tema é novo, a pesquisa empírica, inclusive, em relação à desinformação. E a desinformação, hoje você tem, claro, o debate teórico, a definição, os conceitos, o que é desinformação, o que é a integridade da informação, mas o impacto disso você só consegue medir com estudo empírico, fazendo coleta de dados, fazendo análise quant e análise quali, sabendo qual o alcance das coisas, que tração as mensagens ou a desinformação ganha em determinada região, fazendo a segmentação demográfica de que tipo de público consome mais ou menos, e se a informação circula mais rápido ou mais devagar, dependendo da qualidade dela e da segmentação demográfica do anúncio, né? ou do caminho orgânico que aquela mensagem segue. E para a gente poder entender isso, para o Brasil poder entender isso, a academia tem que se debruçar sobre esse tema, e para a academia se debruçar sobre esse tema, ela precisa de financiamento, porque é caro. A Meta tem não sei quantos engenheiros de dados muito bem pagos para desenvolver os algoritmos, e se a gente quiser entender como eles funcionam, a Meta não vai dizer para a gente. Eu não estou aqui, eu peguei a Meta como exemplo, mas qualquer plataforma que utiliza algoritmo, que hoje são todas, se a gente quiser entender, eles não vão dar, óbvio, porque é segredo comercial, eles não vão dizer como é que o algoritmo funciona, mas a gente, academia, pode entender a partir da análise empírica. Então, enfim, meu tempo acabou, acho que depois, se tiver tempo, a gente faz uma rodada de conversa e de debate.
Mas era esse o panorama que eu queria trazer. Se vocês quiserem saber mais sobre o FDD, é só digitar no Google ou no seu buscador de preferência, para não dizer Google. Fundo de Direitos Difusos, Ministério da Justiça. Lá no site tem todos os projetos, tem todo o escopo de aplicação, tem os conselhos, todos os ministérios, os assentos, etc., para quem tiver curiosidade sobre o tema. Obrigado. Muito obrigado. Tem que falar buscador da preferência, porque eu sou do tempo que tinha Yahoo, KD, então isso, Alta Vista, então isso é denunciador de idade. Então, eu não posso me furtar a fazer um outro comentário sobre sobre a questão da França, que na época da Revolução Francesa, os revolucionários, em relação ao judiciário, tinham um pé atrás, achavam eles extremamente conservadores. Então, na tripartição dos poderes, foi quem teve uma restrição maior, criaram o contencioso administrativo. Pelo jeito, eles não estavam muito errados mesmo, né? A gente vê que existe um conservadorismo na magistratura francesa, que os revolucionários perceberam isso lá há mais de 200 anos. Eu passo a palavra ao professor Ivan Ribeiro, da Unifesp, por 15 minutos, já vi que já está até controlando aí o tempo. Exatamente, está certo. Obrigado, Cláudio. Obrigado por aceitar conduzir a mesa. Deixa eu explicar minha presença na mesa, que é uma presença bastarda, já que a gente tinha que estar aqui. Era o Marcelo Guedes Nunes, colega da BJ, que teve um julgamento marcado exatamente nesse horário, e aí eu então vim aqui impropriamente substituí-lo, sem o mesmo talento e sem a mesma verve, mas vamos é o que sobrou para vocês hoje. Eu queria aqui começar a fala, poupar vocês os cumprimentos, o cumprimento na figura do Cláudio, todos da mesa aqui, e eu queria direcionar a reflexão aqui para um ponto que eu venho discutindo uma abordagem mais geral. A gente viu um pouco disso ontem com a palestra da Maria Paula Dallari. Quando a gente fala de pesquisa empírica de direito, a gente está falando de pesquisa empírica e da produção de evidência em políticas públicas, a gente está pensando normalmente na produção daquele tipo de evidência, por exemplo, na política de combate ao Covid, testar lá se a cloroquina funcionava ou não funcionava. Não funcionava, né? Todo mundo sabe, não precisava nem provar uma coisa dessa. Mas a gente é um tipo peculiar de uso, né? A ideia de que a gente constrói uma hipótese, testa uma hipótese bem focada a respeito daquilo. Eu gosto muito da reflexão de um dos grandes nomes de políticas públicas, é o Harold Lasswell. Ele o cara que criou a pesquisa de conteúdo, análise de conteúdo, e tem uma obra dele de 1971 que ele cunha uma expressão que eu tento adaptar para o estudo de políticas públicas. Ele fala da produção de conhecimento nas políticas públicas e da produção de conhecimento das políticas públicas. O que a gente tem feito até agora, quando a gente está falando da produção de políticas baseadas em evidência, é muito da produção de políticas nas políticas públicas. É o testar se o uso de máscara reduz a transmissão, se fazer o lockdown funciona ou não. Estivemos discutindo no finalzinho da manhã as estratégias de combate ao Covid no ensino nos Estados Unidos e aqui, discutir se aquele conhecimento normalmente de uma área específica, se aquela hipótese funciona ou não. É um teste muito preciso e a partir dali a gente consegue fazer extrapolações. Por exemplo, fazer o que a gente chama de revisão sistemática, que é olhar uma porção de estudos dessa área e tentar trazer uma diretriva para quem está lidando com políticas públicas. Deixa eu pôr isso para cá, não estou anotando nada, né? Fico eu falando meio torto aqui. A diferença disso em relação ao que a gente chama lá de conhecimento das políticas públicas, é que no conhecimento das políticas públicas eu não estou pensando em testar uma hipótese muito específica. Eu estou, na verdade, construindo teoria, estou olhando contexto, estou olhando complexidade. Eu gosto muito de um pesquisador do Reino Unido chamado Roy Paulson. Ele escreveu o que ele chama de a avaliação realística, né? A realistic evaluation de políticas públicas, em que ele fala exatamente isso. Muitas áreas têm um grau de complexidade em que a análise precisa ser sensível ao contexto. A gente vai ter que olhar nuances. E aí eu quero partir disso para já sugerir o que pode ser a retomada do papel da universidade no debate sobre o projeto de sociedade. Porque a gente é muito orgulhoso das universidades públicas, mas as universidades públicas estão perdendo paulatinamente espaço no debate público. A gente não discute mais projeto de país. Nós estamos lá discutindo picuinha dentro da universidade. Então, os professores brigando entre si não estão produzindo conhecimento, mas conhecimento aplicado, conhecimento que
conduz a sociedade. E aí eu acho que a gente se volta exatamente para isso, para uma análise, para ser pragmática, para ser mais do que descritiva, ela ser também prescritiva, e é importante que a análise de direito e políticas públicas seja prescritiva. Nós temos que começar então, a examinar o processo de produção de políticas, olhar interações. E quando a gente faz esse olhar técnico, muita gente... Eu lembro quando eu comecei a fazer pesquisa quantitativa em direito, vinham as pessoas dizer, o Ivan é um neoliberal, porque ele fica lá fazendo análise quantitativa. Eu falei, olha, método não tem viés ideológico, e essas pessoas ficavam surpresas que as conclusões do teste empírico eram progressistas. Né? Assim, e eu quero falar disso trazendo pelo menos 2 exemplos. Um primeiro, muito rapidamente, tomando aqui na deixa do Tomás, quando a gente fala de desinformação, quando a gente fala das notícias falsas, da proliferação de notícias falsas, a ciência tem muito a contribuir isso. Tem um pesquisador que a gente está tentando trazer para o CEOI, da Universidade da Pensilvânia, por uma linha nova nossa, que é a linha de economia narrativa, que olha a polarização política. Desinformação é resultado do fenômeno da polarização. Damon Centola, que é esse pesquisador que eu estou falando, ele fez a tese de doutorado dele, publicou a tese na Science, em mais outra revista, né? O rapaz é bom, o que ele fez foi desenvolver um teste em que ele examinava qual era a estrutura de propagação de informação, a gente chama de rede social, não no sentido que a gente usa hoje, mas rede social, eu conheço Tomás, que conhece não sei quem, e ele testava 2 situações. Uma situação em que ele estava preocupado com a propagação de informação e outra em que ele estava preocupado com a mudança de comportamento. E que ele se concluiu, falou que o desenho, isso está numa área de tópica de redes, o desenho da rede que informa, que propaga a informação, é diferente do desenho que muda comportamento. E as Big Techs sabem disso. E Trump sabe disso. Né? Pior que isso, né? Eles criam religiões no sentido da pessoa ser dogmática, não aceitar o peso da evidência, porque isso está bem construído. Quando eu quero espalhar informação, eu preciso de alcance. Eu uso o influencer, eu uso a pessoa que tem um grande alcance, e a informação vai rapidamente de um para o outro. A questão é que só a propagação da informação não conduz à alteração de comportamento, que é o que se procura no processo de polarização. Quando a gente olha a topografia que muda comportamento e cria o que o pessoal chama de bigotry, a pessoa com essas posições anti-ciência, etc., o que conta é o reforço, é a sobreposição de pessoas parecidas. Isso não é essa construção não é feita por acaso. Esse é um primeiro exemplo de como a gente tem que começar a olhar teoria e teoria de fundamento micro para conseguir resolver problemas dessa natureza. Eu vejo uma luta muito grande dos campos progressistas de querer fazer o progresso social, de fazer avançar, mas com palavra de ordem, com grandes teorias. Isso não vai funcionar. O que vai funcionar, por exemplo, é a gente atacar o problema da disseminação de informação falsa, olhando exatamente um quadro como esse. Eu sei como que eu dissemino informação falsa, eu sei como que eu altero o comportamento, eu sei como testo isso, o Damon Centola testava isso, mudando o comportamento em relação à saúde para as pessoas. Isso está dentro do que eu chamo do conhecimento do processo de políticas. Quer dizer, eu não estou mais olhando, testando uma hipótese específica, mas estou tentando ir da teoria à pesquisa empírica, da pesquisa empírica à teoria, para construir e entregar não só uma descrição do problema, mas abordagens prescritivas. Só fazer um comentário rápido. Para quem se interessa por esse tema da circulação da desinformação das câmaras de eco, tem um livro que não é um livro acadêmico, é um livro de um jornalista americano chamado Max Fisher, que chama Máquina do Caos. E ele pega desde os primeiros episódios de linchamento virtual em virtude de viralização de conteúdo que eventualmente falso ou não, ou verdadeiro, mas que gerou linchamento e ataques de honra, etc. Desde o Reddit lá atrás até hoje em dia, Twitter, etc. E faz uma análise de como as redes sociais mudaram o comportamento e pega a eleição do Trump e do Bolsonaro. Faz uma análise bem boa. Máquina do Caos. O Damon Centola tem um livro de divulgação dele, Como Fazer a Mudança Acontecer. Parece livro de autoajuda, o moço é bom. Ele tem How Behavior Spreads, que é mais técnico, né, e tem os artigos. Eu vou, ainda tentando exemplificar, já no meu exemplo final, vou pegar um outro exemplo que acho que chama atenção nos últimos dias. Né? Nós temos no Brasil uma situação de saúde pública, a saúde é um grande direito difuso em que a gente tem uma preocupação grande. Nós temos um arranjo peculiar no Brasil em que por volta de 60% do gasto
gasto de saúde é um gasto privado, quer dizer, e a porção pública vai reduzindo, né? E nós temos um grande problema com a gestão desse financiamento privado. Uma situação que a gente tem recentemente são os planos de saúde excluindo usuários intensivos de plano de saúde, porque eles têm a prerrogativa, podem excluir. Quando a gente olha essa discussão, alguém fala, precisamos regular, o cara fala, não, isso é aumentar custo do Brasil, etc. Do outro lado, alguém propõe uma fórmula de simplesmente regrar, sem saber o impacto disso, e o que eu imagino, eu falo, vamos fazer a análise do processo de políticas públicas. Vamos olhar esse fenômeno, e a gente, quando olha isso, a gente consegue dizer, eu consigo dizer o seguinte, quando a gente olha a situação dos planos de saúde, a gente tem dois equilíbrios possíveis. Um equilíbrio ruim e um equilíbrio bom. O equilíbrio ruim é aquele em que uma empresa, uma seguradora, exclui o usuário intensivo, e aí ele vai excluindo, e o concorrente dele, para continuar competindo, também começa a excluir. E aí você tem uma corrida deles para excluir um ao outro, em que a situação de equilíbrio é você exatamente perder todo o efeito que se espera da securitização, que é dividir o risco. E você teria o equilíbrio bom, que é a pessoa não conseguir fazer isso, conseguir distribuir o risco de alguma forma e ter que lidar com aumento de custo através de aumento de eficiência, através de gestão e deixando quebrar as empresas que são ineficientes. Porque se aquilo está fazendo água por todo lado, você pode ter um caso de má gestão. E eu pensando nessa situação, quando você olha disso, eu falo, bom, não é ideológico, é um fato. Quer dizer, testar se existem dois equilíbrios é possível. E aí qual que é a sugestão que eu faço? Bom, a sugestão é muito simples. Você proíbe as empresas de excluir segurado. Porque elas estão forçadas ao equilíbrio bom. Isso é... Eu falo, isso não é muito... Isso é microeconômico. Assim, vamos continuar ideologizando, vamos continuar querendo dizer que não, que isso é um absurdo, mas eu falo, olha, é fático. Você tem um equilíbrio ruim, um equilíbrio bom, e assim, a forma de você forçar o equilíbrio bom é fechar a porta do equilíbrio ruim. É proibir as seguradoras de excluir qualquer segurado sem justa causa. Você tem que discutir de alguma forma, sei lá, também deixou de pagar, alguma outra coisa, mas você vai ter que fazer isso. E aí eu acho que a gente avança nessa consideração do conhecimento, da produção de conhecimento de políticas públicas, tentando examinar... a gente precisa se render ao fato, por exemplo, de que 60% do gasto é privado. Então, quer dizer, a gente tem uma gigantesca produção de saúde coletiva, de epidemiologia, tentando desmedicalizar a saúde, porque a medicalização leva ao custo da saúde uma proporção absurda do PIB, e a gente tem que começar a aplicar a geração de conhecimento em saúde coletiva em setor privado. A gente tem, assim, fica parecendo meio crime, né? Porque apesar de saúde coletiva, eles são meio puristas e tal. Você fala, olha, você tem que vender a ideia da saúde coletiva para o provedor privado de saúde e dizer que aquilo é vantagem competitiva para ele. Você tem que forçar ele a não usar uma ferramenta odiosa como a exclusão do segurado de alto custo e dizer, olha, você vai ter que induzir hábito bom dos teus segurados, porque isso vai ter que reduzir teu custo. Que é a única forma de você sobreviver. Mas isso implica a gente vencer essa barreira, esse fla-flu que a gente vê muito em universidade pública. Não, eu vou falar de saúde pública, mas isso não serve para a gente ficar discutindo plano. Eu falo, não, as duas coisas estão juntas. A gente não consegue abrir mão de um financiamento de 60%, jogar todo esse pessoal para o setor público e resolver o problema. Então a gente tem que forçar, a gente tem que começar a trabalhar e apontar como estratégia para o segurador privado, falar, você precisa investir em prevenção de saúde, em bons hábitos de saúde. Essa construção toda que fica aparecendo, eu fico impressionado porque eu não ganho simpatia de ninguém quando eu faço esse tipo de consideração. Porque, de um lado, a pessoa que se diz progressista fala, não, mas a gente tem que defender o SUS. Fala, não, estamos defendendo o SUS. Né? Os privados falam, não, isso vai quebrar os planos de saúde. Mas o que eu digo é que olhar do conhecimento de políticas públicas, olhando não só o jurídico, mas o de governança, os aspectos microeconômicos, isso precisa ser feito com urgência e com olhar para a discussão de políticas públicas e que a gente esteja buscando, principalmente, não só testar hipóteses miúdas, mas e não só explicar as coisas, mas a gente precisa retomar uma função de prescrição do direito de políticas públicas e precisamos retomar protagonismo da universidade como na discussão do plano de sociedade que a gente tem. Gente, eu vou devolver para a mesa 2 minutos, agradecer muito a todos vocês. Eu estou aqui só substituindo o Marcelo, eu já dei aqui o meu recado. Obrigadíssimo. Muito obrigado, professor Ivan, substituiu muito bem. E agora eu queria
passa a palavra à professora Bianca Molicone, da Associação Brasileira de Direito e Economia. Sim. Já está aí. Só que eu substituí um slide, eu queria só aquele... Nessa conversa que a gente estava aqui, não baixou, né? Uma pena, mas... É porque eu queria mostrar uma imagem interessante quando vocês estavam falando sobre a questão do judiciário, da análise do judiciário. Saiu uma pesquisa agora, americana, muito interessante, que avaliou... Chegou para você? Não, gente, que horror, que essa rede está uma coisa... Que avaliou como os juízes da Suprema Corte decidem, né? E aí, como são 9 juízes, eles fizeram um gráficozinho que eu ia mostrar para vocês, de um alinhamento de decisão, mostrando que existe ali 3 grupos de juízes que sempre decidem, sei lá, em 90% dos casos, da mesma forma. Então, eles vão fazendo essa análise, mostrando como... tanto que isso não teria nada a ver com o alinhamento ideológico, então você tem ali republicanos e conservadores, mas que muito mais a ver com a visão institucionalista ou consequencialista que esses ministros da Suprema Corte têm. É bem interessante, é uma pesquisa bem legal de jurimetria aplicada. Mas vamos aqui com o que temos no momento. Você pode passar, por favor, para o segundo? Saiu aqui, achei que não tinha ido. Então, eles mostram justamente os 3 grupos de alinhamento desses magistrados americanos, como que eles fizeram uma tabelinha, né, que vocês estão vendo aí, como que você tem que polariza ali no meio, né, determinado juiz, por exemplo, Gostos, Thomas em hálito, aqui juntinhos, sempre decidem mais ou menos da mesma forma, esses do meio também, e os outros 3, analisando todas as decisões tomadas aí em 2023. É uma pesquisa bem legal, bem interessante. Depois, quem quiser consultar, eu passo o link. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe para vocês uma anedota, né, aquela anedota do rei regulador, que fala assim: era uma vez, num reino não muito distante, havia uma reclamação dos súditos sobre o preço do pão. O rei, indignado, decretou um preço máximo. No dia seguinte, os padeiros reduziram o peso do pão. O rei, para que os padeiros não fugissem do regulamento, decretou, então, um peso mínimo. Então, os padeiros usaram farinha de qualidade inferior. O rei ordenou uma qualidade mínima. Os padeiros, em resposta, só permitiam aos súditos comprar pão se comprassem também leite, que não estava submetido ao controle de preços. Pode passar, por favor. O rei emitiu, então, um novo decreto, proibindo a venda casada de produtos. No dia seguinte, os produtores colocaram uma fruta cristalizada em cima do pão e disseram que o preço era livre, porque não se tratava mais de pão, mas sim de um bolo. O rei, então, não teve que incluir bolos no regulamento. E eles continuaram até que o rei se fartou e nacionalizou as padarias. Moral da história: se você não quer ficar preso na espiral regulatória, não regule e entenda como você deve regular. Na verdade, a história traz reflexões sobre decisões regulatórias e refletidas, e quando a gente pensa no uso de métodos quantitativos na regulação, a gente percebe a importância de saber o que vai advir daquela daquela lei pretendida, daquele regulamento pretendido, porque muitas vezes o resultado é exatamente o oposto e você entra nessa espiral regulatória, né? Ou seja, essa produção de regulação que é inadequada, que é inefetiva, ao invés de gerar uma desregulação, gera ainda mais regulação, buscando corrigir erros anteriores e, assim, sucessivamente, numa espiral sem fim de imensa ineficiência. Então, eu trouxe aqui para vocês muitas provocações quando a gente pensa nessa questão da utilização dos métodos quantitativos. E aqui uma frase de um jurista de análise econômica do direito, não citaria o nome do professor, é um professor português, porque não ouvi a frase diretamente dele, mas muitas pessoas atribuem a esse professor. Para o jurista dogmático, a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. E muitas vezes no direito a gente atua dessa forma, né? Atua achando que vai resolver com uma regulação nova, com uma canetada, com uma lei, e não olha para a realidade, não olha para as evidências empíricas, para os números. Então, produzimos aí leis ineficientes, regulações ineficientes. E esse congresso é uma imensa oportunidade para refletirmos sobre isso no direito e pensar nessa interdisciplinariedade, né? Quando a gente pensa na economia,
A economia estuda como os agentes sociais vão reagir a potenciais modificações nos incentivos que regem os seus comportamentos. Enquanto o direito olha para as normas jurídicas, né, para como você vai ordenar aqueles padrões de comportamento. Então, eles funcionam, sim, como uma poderosa estrutura de incentivo que vão impactar o comportamento humano. E se eu sei como isso vai acontecer, se eu uso métodos empíricos para entender como eu posso impactar esse comportamento, certamente eu vou ter muito mais eficácia e eficiência nas minhas normas. E no Brasil a gente tem visto, como a professora Luciana falou bastante, a relevância que isso tem ganhado aí, refletindo essa tendência global de aplicar métodos de pesquisa empírica para entender esse funcionamento do sistema jurídico e avaliar políticas públicas, né? E aqui eu vou fazer um parênteses na questão de que métodos a gente vai utilizar. A gente tinha os métodos estatísticos, né, a regressão, outros métodos de quantificação estatística, e que agora a gente também está utilizando muitos métodos mais modernos, né, dessa moderna ciência de dados. Modernos no sentido de a gente pensar em deep learning, nessas redes neurais, nessas novas formas de se aglutinar dados, especialmente com Big Data. E o que nós, economistas e juristas, podemos utilizar disso, né? A primeira ideia é de que qualquer coisa pode ser um dado. Então, um texto pode ser um dado, um comportamento pode ser um dado, uma expressão facial, uma entonação de voz. Então, veja quantas coisas a gente pode utilizar aí como dados para traçar políticas públicas a partir dessas pesquisas, né, de pesquisas que se utilizem desses novos parâmetros de dados. Até uma imagem de satélite pode ser um dado. Qualquer coisa, hoje em dia, pode ser datificada. E por que essas abordagens da economia e da moderna ciência de dados são tão diferentes? Quando a gente pensa na mentalidade econômica e que a gente usa esses métodos também econômicos, de análise econômica do direito, para gerar estatísticas, a gente observa que a abordagem econômica ela busca explicar o passado. Então, eu faço uma regressão com dados passados para entender a causalidade daquilo e, a partir dali, poder tirar, né, uma teoria, etc. Quando a gente usa ciência de dados, o que você gostaria é prever o futuro. Então, vamos pensar numa Netflix, quando eu uso lá dados ali, para saber que filme, ele quer saber que filme você vai escolher a partir das suas preferências. Ele não quer explicar o porquê, nem olhar para o seu passado, mas sim fazer algo preditivo para o futuro. Quando você prevê o futuro assim no mundo estático, né, isso é um dos únicos cenários em que a correlação ela é suficiente e a causalidade pode ser até estranha, né, porque quando a gente usa método estatístico, a gente está buscando causalidade. Quando você usa a moderna ciência de dados, o que muitas vezes a inteligência artificial faz é buscar padrões, buscar correlações, não necessariamente explicações. A partir daí, a gente pode pensar como que eu posso combinar essas abordagens da ciência de dados, da moderna ciência de dados com a ciência econômica. Na prática, eu vou poder combinar os dois modelos, né, melhor do que um modelo sozinho, porque eu vou ter modelos que pensam, que olham para o passado, com modelos que têm uma capacidade preditiva para o futuro, então eu vou correlacionar esses modelos. E em ambientes altamente dinâmicos, em que as coisas podem mudar muito rápido, se eu uso uma análise preditiva que vai me dar só correlações, me faz falta uma teoria, e aí a gente reintroduz um papel para a teoria nessa utilização dos dados. Tá? Saindo do parêntese agora sobre a ciência de dados moderna com a economia, pensar aqui nessas políticas públicas baseadas em evidências, dentro de um contexto de regulação econômica, etc. Então, eu tenho aí uma grande utilização, por exemplo, de análise de impacto regulatório que vai me ajudar a identificar, a ponderar custos, benefícios, riscos de diferentes opções regulatórias, promover aí decisões que são muito mais informadas e eficazes. Desenho de regulamentações, né, ao desenvolver novas regulamentações, os reguladores eles vão poder usar aí a teoria da decisão e fundamentada em métodos empíricos para prever como diferentes partes interessadas, sejam as empresas, os consumidores, a sociedade, vão responder a opções regulatórias. Isso envolve a compreensão de incentivos, comportamentos, possíveis estratégias de jogo entre os regulados, né? Avaliação de riscos e incertezas. O direito regulatório, frequentemente, ele lida com essas situações de incerteza, tanto em questões ambientais, como em questões de saúde, que o Ivan estava justamente levantando aqui, em questões financeiras. Então, eu tenho uma teoria da decisão que vai me fornecer, aliada a métodos quantitativos, ferramentas para avaliar essas incertezas, permitir aí que os reguladores tomem decisões mais fundamentadas
mesmo com informações ainda que não incompletas ou incertas. E uma política pública baseada aí numa análise custo-benefício, né? Planejando a implementação de políticas regulatórias, auxiliando essa comparação de custos e benefícios de diferentes políticas, se eu conhecer as alternativas a partir da utilização de métodos quantitativos. E um outro... Pode passar. E aí a gente chega numa questão da economia comportamental com políticas públicas baseadas em evidências. Como que eu posso combinar essa economia comportamental com políticas públicas baseadas em evidência, né? Dentro de uma abordagem muito poderosa para criar aí políticas mais eficazes e adaptadas ao comportamento humano. Então, a gente já tem começado a utilizar bastante essa questão das análises quantitativas com instrumentos de economia comportamental, para aumentar essa eficácia das políticas públicas. Como? Pode passar, por favor. A partir de sabendo que a economia comportamental ela tem um impacto significativo nas decisões regulatórias, especialmente no campo da regulação, porque eu vou compreender de forma mais profunda como que as pessoas tomam decisões, muitas vezes de maneiras que desviam-se desse pressuposto da racionalidade limitada que a gente tinha na economia, né, tradicional. Entendendo esses comportamentos racionais, usando nudges para melhorar as decisões, né? Os reguladores podem promover a utilização de nudges para incentivar comportamentos desejados, economizando aí energia de fazer escolhas financeiras mais prudentes, seguir regulamentações ambientais, etc. Ter um design de políticas públicas muito mais eficaz, porque eu vou reconhecer esses viés, essas limitações cognitivas e avaliar risco e incerteza. Tá? Então, em resumo, a economia comportamental vai fornecer, pode passar, por favor, aos reguladores ferramentas muito valiosas para entender esses comportamentos humanos complexos a partir de desenhos que eu faça utilizando modelos estatísticos. E como que eu posso fazer isso? A partir da identificação de insights da economia comportamental para identificar esses comportamentos chaves, eu vou incluir aí heurísticas, viés cognitivos, limitações de tomada de decisão das pessoas. A partir dessa identificação, eu fazer testes pilotos e experimentos, então vou realizar experimentos controlados como testes AB, ensaios randomizados, né, para testar a eficácia dessas intervenções propostas, e isso ajuda a obter evidências concretas sobre como funciona a minha política antes de implementar em larga escala. Utilizando esses dados qualitativos e quantitativos para monitorar os resultados das políticas implementadas. Então, é muito importante essa utilização a posteriori, com ferramentas de análise de Big Data, que eu possa aí obter esses insights mais profundos. A economia comportamental ela precisa sempre de feedback contínuo para eu poder melhorar a eficácia das minhas intervenções. Então, essa análise quantitativa e qualitativa vai retroalimentar e fazer com que eu ajuste essas políticas, engajar os stakeholders, né, envolver essas partes interessadas na população-alvo para eu garantir que essas políticas sejam relevantes e sejam aceitas. E o ponto que vários aqui da mesa tocaram, né, que é muito importante, é a educação e capacitação. Então, eu preciso treinar os formuladores de políticas públicas em princípios de economia comportamental, em análise baseadas em evidências, para que eu possa melhorar a competência na criação e implementação de políticas. E isso, já finalizando aqui, traz inúmeros desafios. A complexidade interdisciplinar, como bem mencionou ontem a professora Maria Paula Dallario. Então, entre a integração de diferentes disciplinas, com abordagens terminológicas, com metodologias diversas, ela pode sim ser complexa e difícil de gerenciar. E para isso, quando a gente pensa nos profissionais de direito, a gente precisa transformar essa mentalidade, esse mindset desde a faculdade. A gente precisa introduzir a estatística, a utilização de métodos quantitativos também no estudo do direito. Isso não é fácil, né? Porque muitas vezes quem vai fazer direito às vezes tem um preconceito com tais disciplinas. Então, é você vencer uma barreira, que tem que começar isso desde o 2º grau. Resistência de política institucional. Políticos e instituições muitas vezes podem resistir a mudanças aí que alinhem esse direito com políticas públicas baseadas em evidências, especialmente se essas mudanças contrariarem interesses estabelecidos, ideologias, etc. E os recursos limitados, né? Obviamente, a implementação eficaz de políticas públicas que considerem aspectos legais, comportamentais, exigem recursos significativos, incluindo financiamento, pessoal qualificado e infraestrutura adequada. Era isso que eu queria. Vamos partir para o debate com a mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora, pela palestra. Eu acho que as falas se completaram aqui, deram, acho que, um panorama bem adequado para que se propunha essa mesa. Eu não sei se alguém teria alguma questão, alguma pergunta. Exatamente. Se não, eu queria passar por uma rodada de colocações. Alguém em especial, ou eu sigo a ordem? Segue a ordem, então. Eu deveria fazer uma questão antes de uma rodada, não sei se a própria mesa perguntando, né? Mas, não, eu queria, porque uma forma da gente fazer a conversa aqui é, mesmo que entre nós conseguir colocar a questão, e eu estava aqui ouvindo, Tomás, você falando da pauta, eu vi assim a discussão muito sobre notícias falsas, a gente faz, eu acho que é um pouco da polarização, né? Mas a minha pergunta, porque eu me preocupo muito com essa coisa do aumento também da qualidade da gestão pública, né? Tem um planejamento estratégico do fundo, tem uma grande linha, tem uma discussão sobre como que é o estratégico disso ou não, a primeira parte da pergunta. E uma segunda parte, assim, o fundo ele deu uma destravada quando os procuradores começaram a discutir, falaram, isso não é orçamento, isso eu para mim tenho que o fundo ele tem um dever que é fiduciário, ele está cuidando do dinheiro que não é orçamento público, mas ali aquilo se mexe como orçamento, se comporta como orçamento, e aí é muito difícil dizer que não é orçamento, e sendo orçamento, ele está na mira de tiro lá para sofrer contingenciamento, para ter aquela briga política às vezes, do que tem que se negociar com o legislativo, etc. Como que fica esse planejamento vis-à-vis essa dificuldade de lidar com um recurso que não é orçamentário, mas se mexe, se move, parece um orçamento? Agradeço a pergunta, porque vai me dar a oportunidade de apresentar. Eu apresentei as linhas gerais, agora eu vou falar um pouco dos problemas, né? Em relação eu vou responder a primeira e a última pergunta, porque aí a minha resposta da última vai dar sentido à resposta da primeira pergunta. O FDD, como eu falei, expliquei para vocês como é que ele arrecada dinheiro, né, financeiro, com as multas, etc., das ações civis públicas e das ações administrativas do CAD e da Senacom, e também da NPD. Eu esqueci que agora entra também as multas. Quando a NPD começar a multar, vai cair para o FDD também. Então, isso tudo é depositado e vira um bolo de dinheiro numa conta do FDD, que tem lá uma UG, que a gente chama de unidade gestora, que é a unidade gestora do FDD. O problema é que essa conta é uma conta do Tesouro. E aí, quando cai na conta do Tesouro, isso vira um bolo de dinheiro do governo federal, em que pese a origem desse dinheiro não ser receita primária, vamos dizer assim, crédito tributário, contribuição, taxa, imposto. E a gente sabe que no Brasil, enfim, já de anos, há um esforço para prestar contas ao mercado de que o governo gasta bem, gasta pouco, ou não gasta tanto, ou gasta no jeito certo, que é o nosso chamado superávit, ou diminuição do déficit agora, porque o déficit também que a gente recebeu do governo anterior é para poucos, como nunca visto. Então, todos os fundos, aí não é uma exclusividade do FDD, todos os fundos federais são usados para fazer superávit ou para tentar diminuir o déficit, que a gente chama de colchão de liquidez, né? Para pagar juros da dívida, né? Então, e o FDD padece desse mal. Para vocês terem uma ideia dos números, o FDD tem arrecadado na conta, qualquer um pode entrar lá no site do Tesouro Gerencial e tirar um extrato da conta do FDD. Vocês vão ver lá que tem 2,5 quase, um pouquinho menos, bilhões de reais, com B. E se vocês olharem o orçamento, que também qualquer um pode ver, é só abrir a Lua, ou o site do CIAF, do CIOP, um dos sistemas do planejamento lá do governo federal, vocês vão ver que o FDD tem esse ano para gastar 59 milhões no total. Eram 69, teve um bloqueio de 10. Na LOA são 69, na lei orçamentária. Teve um bloqueio de 10 durante o ano. Sobraram 59 milhões. Sobre 2,5 bi arrecadados. Então, é um contingenciamento que quase desnatura o fundo. De novo, não é exclusividade do FDD, é um problema de orçamento federal. De fato, tem uma discussão, aí é jurídica, de que o FDD não poderia entrar
na lista de fundos contingenciáveis para esse fim, porque justamente a natureza do dinheiro que compõe o fundo não é uma natureza tributária, não é receita primária da União, então não é dinheiro da União, não seria dinheiro da União, vamos dizer assim, porque é um dinheiro que vem de multa judicial, que vem de condenação administrativa, não tem nenhuma previsibilidade, não depende da atividade econômica, não depende do PIB, não depende... Né? Quando a atividade econômica cresce, a arrecadação cresce, quando a atividade econômica cai, a arrecadação cai. O FDD, o recolhimento para o FDD não tem a ver com isso. Ele tem a ver com uma decisão judicial que condena o réu ou absolve o réu. Ou uma decisão administrativa que condena o réu ou absolve o réu. Então, é um trabalho hercúleo lá, porque a gente é muito demandado, tem muita coisa para fazer, a gente quer fazer política pública com o orçamento do FDD. O FDD, eu brinco que ele é o fundo do brasileiro e da brasileira, porque ele pode atender às pautas do Brasil e, no final das contas, aí eu vou falar com o chapéu totalmente de governo aqui, as pautas que nos elegeram. Né? As pautas que elegeram o Lula, que é a defesa da democracia, as minorias, os grupos vulneráveis, os pobres, o trabalhador, etc. Enfim, a gente está em discussões lá internamente no governo, todo mundo está brigando por orçamento, também é normal, é do jogo, e a gente está tentando destravar, nem que seja parcialmente, porque também não adianta vir um juiz Salvador e descontingenciar 2 bi de uma vez, porque a administração pública tem as suas idiosincrasias, e se você colocar 2 bi para gastar num ano, a gente não consegue gastar. Então, é melhor que nós tenhamos, por exemplo, um descontingenciamento progressivo, e aí vai nos permitir... Por que a gente não tem planejamento? Porque a gente não tem uma perspectiva orçamentária mínima. Então, se a gente tiver um plano progressivo de descontingenciamento, a gente consegue fazer um planejamento. E aí discutir as linhas, e aí chamar a sociedade para discutir, chamar a academia para discutir, chamar os outros ministérios para discutir, o judiciário para discutir. A gente pode, mas sem ter essa perspectiva do orçamento, a gente não consegue planejar. E é engraçado, porque a gente está discutindo aqui pesquisa empírica, a perspectiva orçamentária não deixa de ser um dado, né, para você poder pensar a política pública, porque não dá para fazer política pública sem orçamento. A gente está cheio de ideia boa, mas se não tiver autorização para gastar, a gente não consegue executar. E o que a gente tem argumentado e está tentando construir essas conversas é de que o impacto é muito rápido, né? Assim, a gente consegue fazer projetos que o retorno para a sociedade é rápido. Tem dois editais que estão empossados ali, que a gente está tentando fazer uma liberação para esse ano, que é para atender para os PROCONs montarem, vê só a pauta, para os PROCONs montarem estruturas para atender consumidor superendividado, e um edital para fomentar projetos de cultura em municípios violentos, numa articulação entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura, como uma política de segurança pública, para financiar atividades culturais nos territórios que respondem por 50% das mortes violentas no Brasil, que é o chamado PRONAS, Programa de Segurança com Cidadania, que era o programa dos primeiros governos Lula, que foi ressuscitado ou recriado agora, a partir de 2023, que é tocado pelo Ministério da Justiça, mas que tem uma dimensão de cultura, porque pega a parte de cidadania e discute essa coisa que a segurança não pode ser só polícia, não pode ser só arma, tem que ter, mas não pode ser só. E quando a gente pensa segurança com cidadania, você pensa, na verdade, a cidadania como segurança, né? Ao contrário. Enfim, só para respondendo a tua pergunta, por que não tem uma linha ou um planejamento que está... Porque, na verdade, não dá para discutir sem a gente ter uma perspectiva orçamentária clara. Não sei se respondi, mas... Perfeito. Faz sentido. Né? Eu ia fazer uma colocação sobre os dados, e a última fala aqui, falou-se muito de Big Data, né? O uso de Big Data e a questão da jurimetria e tal, e a questão da regulação. Eu estou puxando brasa para minha sardinha ou sardinha para minha brasa, porque o meu mestrado foi em Direito Digital. E a gente tem essa discussão da regulação, e o Brasil está, nesse momento, discutir o PL de inteligência artificial, a LGPD entrou em vigor, a gente tem todo um pacote de legislação que vai ser regulatório, né? Não deixa de ser para regular o setor. As Big Techs estão gritando, como gritaram no ano passado, quando o 2630 entrou na pauta, não sei se vocês acompanharam esse debate. E aí teve uma questão concorrencial, né? Porque teve na minha posição, teve um abuso de posição dominante das Big Techs para dominar o debate e fazer uma discussão sobre a qualidade do texto da lei, que iria acabar com a internet, enfim. Aí teve as complexidades do Brasil. Mas aí seria uma provocação para a mesa, quem quiser falar. O PL de inteligência artificial hoje ele está muito influenciado pelo AI Act da Europa, né? Assim como a LGPD foi influenciada pelo GDPR. E o modelo americano é o modelo mais de... Tem essa dicotomia, né? Inovação e regulação.
O modelo americano seria menos regulatório, seria mais principiológico, uma abordagem mais geral para estimular a inovação. O modelo europeu é um modelo mais regulatório, de normas, e, além dos princípios, normas, regras, etc., para tentar direcionar, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Para tentar coibir os desvios, para usar uma nomenclatura aqui. Eu queria fazer essa provocação para a mesa, especialmente em relação à apresentação que foi feita agora com o uso de Big Data e os impactos regulatórios que isso vai trazer. Eu até ia colocar isso na apresentação, está até aqui, mas eu tirei porque era muita coisa para pouco tempo. O Brasil tem aí, a gente está num momento de regulação de plataformas digitais e de fake news, então a gente tem 3 projetos, né? O 2630 para as fake news, o 2768 para a regulação concorrencial das plataformas digitais e o PL, o 2380 da inteligência artificial. E, Tomás, interessante, né? São mercados muito inovativos, a gente tem, talvez até a gente devesse ter mais insights na economia evolucionária, dos neo-schumpeterianos, que poderiam trazer aí contribuições interessantes com relação à curva de aprendizado, porque a gente tem uma pressa regulatória, e a Europa correu muito, né, para... é a primeira no mundo a regular as plataformas, com o DMA, com o DSA. Nos Estados Unidos, você tem ainda uma discussão na parte concorrencial do ICOA, né, o American Innovation and... Ai, meu Deus, toda hora eu esqueço. And Competition... Não é Competition, não. American Innovation and Online Act. Está se discutindo na Inglaterra agora o DMCC, que é o Digital Markets Consumer and Competition Act. Então, você tem uma discussão grande e, paralelamente a isso, uma discussão também com relação ao financiamento de infraestrutura, que é o Fair Share, né? Que já foi rechaçada na Europa, por enquanto. Acho que no mundo, o único país que aplicou o Fair Share foi a Coreia do Sul. E, no Brasil, a Anatel está com consulta aberta sobre essa questão do Fair Share, uma grande briga entre as telefônicas e as plataformas digitais. E quando a gente pensa nessas regulações todas, que estão conectadas, né? E principalmente na regulação da inteligência artificial, e conectando com a proteção de dados, é muito interessante a gente olhar um relatório francês que saiu há mais ou menos um mês, falando, né, da Comissão Francesa sobre inteligência artificial, porque a Europa tem uma corrida para a regulação, mas ela, no fim, está regulando muitas plataformas e muitas aplicações de inteligência artificial que vêm dos Estados Unidos e da China, e a Europa, nessa corrida, está bem para trás. Então, a gente precisa olhar o que é interessante para o Brasil, como queremos regular. Será que uma regulação tão restrita vai ser uma estratégia interessante para o desenvolvimento nacional da IA? Será que é isso que nós queremos enquanto país? E esse relatório francês da Comissão de Inteligência Artificial ele é muito interessante porque ele toca, inclusive, na questão do GDPR, né, que a Europa também foi a primeira a regular aí. Não a primeira, mas assim, já tem uma regulação de proteção de dados na Europa há mais de 70 anos, né? Em 1970 você começou aí com há mais de 50 anos, em 1970 você teve a primeira lei europeia de proteção de dados e que foi evoluindo, depois a diretiva de 95 e depois o GDPR em 2018. E esse relatório francês ele fala o seguinte: nós não conseguiremos colher os benefícios da IA generativa sem um acesso confiável a dados de alta qualidade. E, por isso, a gente precisa repensar a governança de dados. E aí ele fala lá, primeiramente, é essencial a gente facilitar o acesso a dados pessoais para que possa se possibilitar esse uso em inovações terapêuticas, principalmente abolindo determinadas autorizações a priori para procedimentos de acesso para dados de saúde e reduzindo o tempo de resposta justamente do CNIL, da autoridade francesa, que é uma das melhores autoridades de proteção de dados. Então, percebam como é importante essa matéria é tão nova e tão dinâmica que a Europa tem todo um panorama de proteção de dados excelente, muito bom, mas que a gente precisa pensar sobre quando a gente quer desenvolver inteligência artificial. E, nesse relatório, ele fala, inclusive, que isso implicaria em reformar o mandato do CNIL para incluir um foco na inovação, revisando aí a composição do board e incrementando recursos, etc. E aí você se move de uma proteção de dados que é muito focada no indivíduo para talvez uma proteção mais coletiva, porque muitas vezes você utilizar esses dados que podem estar anonimizados, etc., para desenvolvimento de inteligência artificial, não vai prejudicar o indivíduo e vai
beneficiar bastante o desenvolvimento de tecnologia no país, e tecnologia, obviamente, implica em recursos e melhora da qualidade de vida e da renda para todos os países. Vale. Fazer uma tréplica rapidinho aqui, só para dar um contexto jurídico no tempo. As primeiras leis europeias de proteção de dados são da década de 70, a da França é de 78, a Lei Informática e Liberdade. E até a diretiva de 95, você tinha um regime autorizativo para processar dados pessoais, que era quem queria processar dado pessoal tinha que pedir autorização para a CNIL, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados francesa. Mas esse é um modelo europeu de maneira geral. A partir do GDPR, com a atomização do processamento Big Data, Internet 2.3.0, passou-se para um regime de responsabilização. Então, você transfere, não tem mais o regime de autorização, salvo em alguns casos especiais, e você transfere para o controlador dos dados, né, que é o que eles chamam na França de responsável pelo tratamento, a responsabilidade de fazer aquilo conforme a lei. E se der algum problema, a autoridade vai ver e vai investigar se o cara fez em conformidade ou não, e se fizesse sem estar em conformidade, sofre as penalidades. Mas só para mim é claro que a corrida para a regulação da Europa está muito ligada a uma questão geopolítica. Sim. Da regulação das big techs americanas, também chinesas um pouco, mas mais inicialmente em relação ao Google, Amazon, os GAFA, né, que a gente chama. Google, Amazon, Microsoft, Facebook e Apple. Que chegaram e tomaram conta das bases de dados todas com os serviços que prestam. Então, tem esse componente, mas também tem um componente de cultura, né, da cultura. Por que a proteção de dados na França e na Europa é tão importante? Como é que ela nasceu na década de 70? Ela nasceu preocupada com a fichagem pública, antigamente, não com a fichamento, né? Fichagem, eu quero dizer fichamento, profiling, da administração pública. Foi um escândalo na época que a administração francesa estava fazendo um profiling de gente relacionada à questão da religião, da prática religiosa, e isso foi um escândalo nos jornais, e aí a administração pública voltou atrás, e isso gerou a criação da LIL, que é a Lei Informática e Liberdade. Por quê? Por causa do trauma da Segunda Guerra. Isso tudo está ligado ao trauma da Segunda Guerra, do carimbo nos judeus, nos ciganos, etc. Então, ao mesmo tempo em que tem uma corrida geopolítica, tem uma questão cultural. E eu acho que o melhor para o Brasil é fazer uma regulação à brasileira, pegando as melhores experiências que tem na Europa, que são boas, porque também as big techs acham que podem fazer o que quiserem, né? De uma certa forma. Assim, a gente viu no ano passado, quando o 2630 foi para a pauta, o que aconteceu. E o 2630, elas conseguiram tirar o 2630 de pauta. E aí eu não estou nem discutindo o mérito do projeto. Né? Verdade, Tomás, mas assim, a imprensa fala muito das big techs quando faz muitas vezes a mesma coisa, né? As redes de TV, porque todos aí têm um interesse. Mas elas são reguladas. Elas são reguladas, mas se utilizam. Não sei se você lembra na época do 2630, o que a gente viu de programa de televisão falando coisas apavorantes às vésperas do projeto ser votado, é uma forma também de tentar manipular a opinião pública, sem dúvida. E ninguém falava nada sobre isso. Isso é engraçado. A gente tem um lado, eu acho que as big techs, sim, é uma nova economia, a gente tem aí um poder muito grande na mão desses atores. Então, o governo precisa, sim, olhar para uma regulação. Mas eu não acredito nesse maniqueísmo. Nós temos aqui um lado de bandidos, um de mocinhos, porque, ao fim e ao cabo, quando você observava o panorama, você via que tinha múltiplos interesses ali, cada um brigando. E as big techs sequer levantam a cabeça, porque estão levando tanta pancada, né, que você vê que eles não falam, eles não aparecem, eles nem tentam dizer nada, porque já são os vilões do momento. Então, eu acho que a gente precisa olhar isso com mais calma e menos ideologia, porque temos benefícios imensos gerados pelas plataformas, temos uma economia hoje baseada, né, o novo espaço público, a nova infraestrutura pública de acesso. Então, precisamos de regulação, sim, mas eu acho que com menos paixões, com menos polarizações e maniqueísmos. Deixa eu só fazer um último comentário em relação a... eu acho que a questão primordial é aí... pegando, quando eu falo da experiência, as melhores experiências europeias, para mim, o cerne da questão, na discussão da regulação, nesse caso, está na responsabilização. Que tipo de responsabilização a gente vai atribuir às empresas que são fornecedoras de serviços de plataforma, de rede social, etc. Porque hoje, aí vamos pegar o estudo empírico, hoje o que acontece é que os adolescentes estão planejando assassinato nas escolas pelas redes e as redes não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Para mim, aí a gente pode discutir o que vem junto, o que é melhor para não
não estagnar a inovação, para que as empresas continuem investindo, etc. Isso tudo é importante, mas aí a gente tem que, na política, um approach político a gente quer regular para quê? Do meu ponto de vista, para atribuir responsabilização, que foi o que a Europa fez. Ela fez muito além disso. Mas que eu estou puxando o que eu acho que é o mais importante hoje, porque hoje o artigo 19 do Marco Civil não atende aos problemas que são gerados a partir da irresponsabilidade, vamos dizer, irresponsabilização a priori, salvo para as exceções lá do parágrafo do primeiro ou segundo lá do artigo 19, do artigo 20, que é pedofilia e outras coisas. Mas vocês lembram, ano passado, o ataque nas escolas, o assassinato, isso foi tramado no Twitter e no Discord. E a questão não tem nenhum tipo de responsabilização em relação à moderação dos conteúdos. Só que elas já fazem moderação de conteúdo para outras coisas. E dizem, enfim, aí eu não vou entrar no senão a gente vai isso é uma questão complexa. Mas a questão que eu estou trazendo assim, o que eu acho que deve ser discutido primordialmente é como que a gente vai atribuir responsabilização para um modelo de negócio que gera milhões de reais, porque as Big Techs estão ganhando rios de dinheiro e estão gerando efeitos colaterais sobre os quais ela não tem responsabilidade hoje. Eu acho que a gente vai ter que lidar com essas externalidades negativas, né, no fim da história. Até as tecnologias sempre trazem desafios, novas tecnologias certamente trazem sempre novos desafios regulatórios, e isso é só um ponto. Quando a gente pensa nessa questão da responsabilização, a gente está pensando num único ponto que na Europa foi endereçado pelo GSA, mas a gente tem... A grande questão é que, para o grande público, isso se mistura em várias coisas e a gente acaba demonizando a inteligência artificial, demonizando as big techs, quando, na verdade, você democratizou muita coisa também, né, o comércio, etc. E aí você vai ter a questão da regulação concorrencial. Então, acho que a gente não pode... esse debate ele é muito impregnado da ideologia. Você vê o exemplo que você deu, um exemplo que todo mundo fica apavorado. Claro, né, é o exemplo mais contundente de que, nossa, precisamos fazer algo. E sim, precisamos. E a tecnologia, inclusive, que eles utilizam, certamente deve ter meios de prever ações como tais. A gente pode... E é por isso, mais uma vez, que a interdisciplinariedade é tão importante. Porque não adianta a gente, um só como advogado, né, como um teórico do direito, o outro da economia, não se utilizar ali das pessoas da ciência de dados, porque muitas vezes a gente está discutindo um diálogo de surdos. A gente está falando coisas que nem são potencialmente possíveis, outras que podem ser resolvidas e que a gente está tocando pau como se não tivesse solução. Então, essa interdisciplinariedade na avaliação desses projetos, na constituição dessas comissões, né, que não devem ser só de juristas, mas com outras áreas, é muito importante para que a gente possa ter uma regulação efetiva e que seja benéfica para o desenvolvimento do país. Deixa eu só fazer uma provocaçãozinha. Vocês estão falando em responsabilização e, né, como é que funciona tudo isso. Eu tive uma aluna que foi procurar os dados no judiciário. Como é que a LGPD está aparecendo no judiciário? Né? Eu acho que, né, já que estamos falando disso, onde é que está? Big Tech, né? Não, Big Tech não aparece. Então, primeiro, rapidamente, só 1.319 processos, quer dizer, muito pouca coisa está sendo judicializada, e você falou que a NPD não está funcionando ainda. Mas isso é relacionado também a uma questão da cultura do próprio cidadão. Isso, né? E aí, então não está sendo judicializado. O que está sendo judicializado está improcedente, na maior parte. E quem é que está lá? Financeiras. Que é quem vaza dados e é o que interessa para o cidadão, que é o cara que vai judicializar. Então, assim, obviamente, muito rapidamente, é isso. E outra coisa, valores das ações. 10 a 30 mil reais. Professora, você tocou num ponto importantíssimo. Quando a LGPD foi aprovada, o Brasil... a gente estava conversando, né, o Tomás falando, na Europa você tinha uma cultura de proteção de dados muito grande, que houve, vinda, como ele bem falou, da Segunda Guerra, você conseguia identificar judeus, etc. Tem, inclusive, uma empresa que estava envolvida, porque você tinha cartões, que as pessoas, você sabia ali quem era quem, por censos, e aquilo possibilitou uma identificação e uma tragédia, e, a partir daí, você tem lá o caso emblemático, 1983, do censo na Alemanha, que foi onde se falou, primeiramente, na Europa, sobre a autonomia, né, sobre
meu Deus do céu, já esqueci o termo, autodeterminação informacional, que dizem que não foi o primeiro, que nos Estados Unidos já tinha alguma discussão sobre isso, mas, enfim, é o caso mais emblemático e que se falou primeiramente sobre isso. E quando a LGPD veio para cá, e eu comecei a trabalhar com as empresas bastante com implantação de proteção de dados, eu dizia, meu Deus, isso... Eu acho, num país que tem uma judicialização tão absurda como o Brasil, eu até tinha trazido números para vocês aqui, se vocês, grosso modo, os Estados Unidos, sei lá, tem 3 mil e poucos processos por 100 mil habitantes. No Brasil, a gente tem 14 mil processos por 100 mil habitantes. Então, é um número absurdo. Isso me assustou muito, porque eu falei, isso vai ser uma corrida para o judiciário, para algo que não tem cultura, que efetivamente pode não trazer um benefício coletivo. Você vai ter milhares de ações individuais que, no fim, vão ficar na mesma coisa que a gente teve lá na questão do consumidor. E o judiciário, surpreendentemente, não embarcou em determinadas provocações que... É claro que você precisa proteger o direito do cidadão, e eu acho que a gente tem como fazer isso muito via regulação. Você já tem uma Senacom, você já tinha algumas outras formas, e, de repente, por processos coletivos, por instrumentos que sejam mais eficazes do que milhares e milhares de ações individuais que vão sobrecarregar o judiciário e que, no fim, a gente acaba não melhorando. E mais, a gente precisa de um tempo, sim, para essa cultura do empresário. As grandes empresas, e aí, Tomás, entra um ponto muito interessante, quando você fala de Big Techs, a gente pensa em regulação. Será que não deveríamos pensar em mais sandbox regulatórios, até para a inteligência artificial, para pequenas empresas? Pois é, porque o custo do compliance é absurdamente alto. E quem vai poder arcar com eles? As Big Techs. Então, será que, muitas vezes, inclusive, se brincava, será que a GDPR foi ruim ou foi boa para as Big Techs? Porque elas conseguem dar conta daquele ônus regulatório tão forte, e os pequenos, e os menores? Como que eu incentivo a inovação dessa forma se eu tenho tantos custos de compliance? Então, é uma discussão que todos estão interligados, a proteção de dados, IA, regulação de plataformas, do ponto de vista concorrencial, do ponto de vista da moderação de conteúdos, das fake news, etc., e que a gente precisa pensar de forma realmente multidisciplinar, porque senão teremos resultados desastrosos. Mas eu ainda queria deixar a provocação do papel do judiciário, aceitando muito isso. Me parece que o judiciário talvez devesse agir de uma maneira um pouquinho mais incisiva, no sentido de regular um pouco melhor. Bom, eu vou, sei lá, vou colocar o nome da pessoa no Serasa. mas é uma indenização só de 5 mil para o banco, está valendo a pena. Do que ele implementar para o banco grande, entendeu? Não estou falando do pequeno. Está valendo a pena para ele implementar. Então, não sei, eu acho que é algo a se pensar. Eu acho que é como provocação mesmo, algo a se pensar. Mas aí eu venho para a solução do Ivan. Será o judiciário que vai resolver isso? Ou eu não deveria ter soluções regulatórias mais incisivas? Isso que você não pode fazer. E aí eu vou lhe mutar. Porque, senão, cada um que vai lá, você continua... Né, mas aí a gente volta na história do rei regulador que você começou. Perceba, claro. Mas a gente vai trabalhar com consequências, entendendo, estudando esses processos no judiciário, porque... O judiciário, quando a gente vai fazer análise empírica, a gente tem um problema seríssimo no Brasil de excesso de judicialização. Sim. E isso custa para o contribuinte. Parece gratuita, essa justiça gratuita para o consumidor, ela é paga por todos nós. Né? Então, ela é cara. E muitas vezes você desvia, a gente tem pesquisas maravilhosas, o professor Ivo Gico, a Luciana Yang, sobre a questão da... Luciana Yang, isso. Não, Luciana Yang. E a professora Luciana, sobre justamente essa tragédia do judiciário, né? Que não deixa de ser um bem privado, mas que tem uma característica do que se estuda em economia como tragédia dos comuns. Então, eu posso ali acabar tendo um bem que é não rival, mas que é não excludente, mas que acaba trazendo ali uma piora da utilização quando todo mundo utiliza o judiciário de uma forma louca, gigantesca, você acaba tendo uma prestação jurisdicional muito pior para todos nós. Então, é outra questão também. A gente tem que encerrar, mas quando a gente olha os grandes litigantes, a gente está com as financeiras. Né? E aí, se elas tivessem algum tipo de penalização um pouco mais forte, talvez elas se sentissem desestimuladas a estarem lá. E será que via regulação não atuaria melhor, coletivamente, do que individualmente? Continuar discutindo. Tem uma mesa amanhã sobre isso. Aí é um outro congresso. É outra mesa, é a mesa de amanhã cedo, que é sobre regulação de mercados digitais. Lá, boa. Vai ter amanhã? Vai ter amanhã. Isso aqui foi o esquenta. Vou me inscrever. Caiu. Vou me inscrever Você já está inscrito. Já fui derrubado. Eu gostaria de agradecer muito a audiência de todos, tanto aqui quanto remotamente, a todos os membros da mesa pelo rico debate. Você viu que não ia acabar, né? A gente tem que entregar aqui
para não atrasar o evento, não atrapalhar a próxima mesa. Então, eu reitero meu agradecimento e a parabenização à organização desse evento. Muito obrigado.